Olá, estamos aqui na Galícia Educação, hoje recebendo o professor André Camargo, professor e grande amigo, né, de longa data já. Compartilhamos desde bancos de universidades até festas, né, de filhos que estudam na mesma escola, né, André? André tem uma leva aí de filhos. Muito bom receber você, viu, André? André que não pôde estar aqui presente, né, fisicamente, porque ele está fora do país, né? Está nos Estados Unidos, na Califórnia. O que você está fazendo aí na Califórnia, André? Conta um pouquinho para a gente. Marcelo, muito bom falar com você, né? Você é um amigo aí de longa data, né? A gente tem vida acadêmica e vida pessoal cruzadas aí com os nossos pequenos, como você muito bem falou. É um prazerzaço estar aqui. Eu, infelizmente, não posso estar aí com você no estúdio, né, nessa conversa. Aliás, estúdios maravilhosos, diga-se de passagem, a gente está fazendo um projeto aí, gravações aí com o projeto. Nós vamos falar do projeto também, mas eu estou aqui a estudo e a trabalho, né? Então, eu fui convidado para lecionar em duas universidades aqui, a Universidade da Califórnia, Davis, a Universidade do Pacífico, Sacramento, temas relacionados à governança e a negócios internacionais. Então, é uma temporada de 4 para 5 meses, né? E estou aí com esse duplo chapéu, né? E, como você sabe, sou counsel do escritório Tail Shecker na área de governança, M&A. Então, eu estou com duas atividades, uma presencial, outra remota. Muito bom, professor André, realmente é uma referência, né? Uma sumidade, é um orgulho para todos nós, inclusive nós, docentes, termos aí um brasileiro, um professor, ministrando aulas em universidades americanas, em especial na Califórnia. Muito bom, André. Bom, o papo de hoje tem aí, evidentemente, como objetivo falar um pouquinho do curso de pós-graduação em M&A, né, fusões e aquisições. É uma área aí que muitos até comentam o excesso do idioma inglês, do anglicismo, né, M&A, term sheet, NDA, vários, né, vários instrumentos todos e que a gente no dia a dia, na prática da advocacia, acaba dentro dessa área aplicando essa terminologia, né? Acho que deveria ter até um tema aí de glossário, né? Para quem não é e quer muitas vezes começar a atuar nessa área, porque muitas vezes, né, André, quando a gente fala em M&A, a gente evidentemente associa as grandes operações que são conduzidas pelos grandes escritórios, pelos escritórios boutique, né? Mas, de certa forma, se eu tenho lá na minha cidade, no interior do Brasil, uma academia, né, e vem lá uma rede e quer adquirir essa academia, é uma operação, né, de M&A. Questões relacionadas a essas operações, elas se fazem presentes tanto em grandes operações internacionais até operações locais e pequenas, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre o M&A, né? Sobre o papel do profissional, do advogado, né? Que assessora os seus clientes envolvidos em operações como essa. Essa é uma excelente provocação. A gente brinca dos Faria Limers, né, em São Paulo, né? É aquele pessoal que fica falando inglês o tempo todo, né? Tem uma certa postura, e querendo ou não, eu voltei a ser um Faria Limer recentemente, né? Eu já tive em vários papéis aí, como advogado, história menor, maior, nacional, internacional, jurídico interno, e a gente sempre acha que o M&A é sempre a grande operação, como você muito bem provocou. Não, na verdade, não. O M&A, inclusive o curso, a gente tem esse carinho especial de não ficar olhando só os grandes M&As, né? A gente tem que entender o M&A como um processo, né? E aí, o tamanho da operação, claro, vai aumentar o nível de complexidade, mas, no fundo, uma compra e venda de cotas de uma padaria pequena do interior já é uma operação que pode ser encaixada como um M&A. Então, e não é por isso que nós vamos desprezar os processos, né, os aprendizados da história. Então, eu brinco que todo curso de M&A você ganha um curso de idioma automaticamente. Então, nós não vamos ter como fugir, né, de algumas expressões em inglês, mas sempre acompanhada aí da explicação e do que seria o sinônimo em português. Mas existe esse glamour, vamos dizer assim, no M&A, todo mundo acha que nós vamos pegar só operação internacional, companhia aberta. Não. Pode ser que isso aconteça, óbvio, na carreira de uma pessoa que trabalha em M&A. É bom que aconteça, porque aí você realmente entende
o quão o jogo é coletivo, é esse tipo de operação. Então, quem fala M&A na primeira pessoa do singular, a gente sempre fala que tem algum probleminha nessa frase, porque ninguém faz, nem a simples dá para fazer 100% sozinho. Então, a ideia de construir o processo, né? Então, vocês vão ver que o curso é todo baseado em processo, né? Desde a concepção, estruturação e implementação, é também para acomodar situações mais simples, situações, por exemplo, envolvendo empresa familiar, a gente trabalha muito isso, que são mais de 80% das empresas, né, brasileiras, segundo dados do IBGE. Então, nós não vamos preparar só para a grande batalha, mas para as batalhas menores também, que às vezes são mais importantes do que as grandes. Você imagina um empresário que tem o único negócio da família, né, vai passar pela operação da vida, e a gente precisa ter um carinho e uma técnica, um profissionalismo tão grande, se bobear até maior, do que numa grande operação, no qual as partes já estão até acostumadas a fazer o processo. Então, aqui a elasticidade do profissional, né, a adaptabilidade ao tipo de negócio é super importante. Você falou do papel do advogado do M&A. Eu acho que a gente tem que estar nas três etapas, na concepção, na estruturação e na implementação. É claro que existe um certo preconceito do advogado ser uma pessoa preparada não para o negócio, mas sim para a preservação de riscos. Ou seja, a gente é chamado só para quando a coisa está indo mal, ou o que não pode dar errado, tal. Nós vamos trabalhar também esse perfil mais moderno do advogado de M&A, que é também entender da indústria, né, as oportunidades, poder estar na primeira mesa e não na última mesa, né? A negociação a gente precisa estar acompanhando desde o início. Então, isso é uma realidade que está começando a aparecer bastante. O papel do advogado, os americanos chamam de engenheiros de custo de transação, o advogado de negócio. Então, é como se a gente fosse olhar toda a operação em todas as suas dimensões para reduzir as fricções, né? Os problemas que essas operações podem ter. Essa é uma visão que é moderna, mas já aqui já nos Estados Unidos a gente vê que já não é tão moderna. A gente vê algumas situações aí no Brasil também não. A gente precisa, inclusive, participar da definição estratégica. E não é só a leitura jurídica, tem que ter uma leitura multidisciplinar também. Então, respondendo aí às tuas provocações, eu acho que o papel do advogado de M&A está mudando, está desenvolvendo, né? As pessoas estão procurando cursos, estão procurando informação, né? Não fica mais só olhando a estrutura, uma coisa mais técnica, jurídica, mas tentar olhar o processo como um todo. Perfeito. Nesse ponto, né, sobre o papel do advogado, realmente eu vejo uma grande oportunidade, né? Estava conversando com alguns colegas há um tempo atrás, e eles disseram, Marcelo, além da advocacia, né, em sentido estrito, é, eu atuando nessa área, muitas vezes, eu também faço a ligação de pontas, né? E ganho como advisor, muitas vezes, da operação, porque eu tenho lá a conexão com o vendedor, né, que está buscando vender o seu negócio e consigo aproximar esse vendedor a um comprador. Então, além de toda a assessoria jurídica, né, eu também faço a intermediação do negócio. E aí eu passei a ganhar até mais dinheiro do que na própria advocacia. Como é que você vê isso, André? É interessante essa sua pergunta. É bem comum a gente receber essa pergunta. Se existe essa possibilidade da gente sair do papel do advogado e também entrar no papel de mediador da conversa. O espírito é ganha-ganha. Então, um advogado que entra numa conversa dessa para só defender o seu cliente, eu acho que esse advogado não vai conseguir co-construir uma relação saudável, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão colaborativa, sentar com o outro lado, né? E essa visão de mediação é muito nisso, né? De você tentar entender a dor do outro lado, o interesse do outro lado, volta para o teu cliente e fala, olha, vamos construir isso aqui, vamos ceder aqui, vamos procurar ali. Então, eu acho que esse comportamento colaborativo ele é super bem-vindo e saudável. O que eu acho que é temeroso, Marcelo, nessa sua provocação, e aí sempre com o lado científico, né, e não defendendo um caso concreto, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de deal counsel, que é o advogado que atua pelos dois lados. Uhum.
Situações menores, principalmente, até por uma economia de custos, parte-se muito para essa ideia de que um advogado pode fazer a estruturação, a negociação, sem um outro advogado do outro lado, tá? Eu já participei de algumas operações em que a gente se sente até desconfortável, porque pode haver um conflito de interesses, né? Sim. Seja nessa atuação, seja na precificação dos nossos honorários, né? Ficar, por exemplo, colocar um ganho atrelado à success fee, né? O sucesso do negócio, uma comissão. Então, tem algumas cautelas que eu tomaria, e aí vem meu chapéu de governança agora falando mais alto, que até para preservar a imagem e participação, que eu acho que a gente deveria não fazer 100% os dois papéis, tá? Existe um certo conflito em algum momento entre o papel do advogado e o papel de um intermediário. E o mercado está se organizando dessa maneira, como você provocou. Existem, por exemplo, boutiques de M&A, existem estruturas que fazem a aproximação, como existem os escritórios de advocacia que fazem a parte jurídica. A gente sempre toma essa cautela porque na frente do cliente ele pode achar que ele está economizando. Na posição do advogado, ele pode achar que está ganhando mais. Mas existe uma terceira pergunta que é: será que a gente, em algum momento, não está atuando em conflito de interesse? Então, eu tomaria algumas cautelas, mas é comum o que você está descrevendo, não é incomum. Mas existe, inclusive, discussões na OAB sobre até onde dá para a gente ir nesse duplo papel. Então, eu faria essa ponderação e a gente faz no curso, tá? Se não me engano, 2 ou 3 professores tocam nisso, como a gente está com os prós e contras dos dois lados, tá, Marcelo? A gente também não quer defender bandeira nenhuma, mas eu acho que é importante o profissional da área saber quais são as oportunidades e os riscos dessas atuações. Porque se a gente está alargando o papel do advogado, e isso está acontecendo, como você muito bem provocou aqui, a gente precisa avançar com segurança. Então, acho que querendo ou não, a gente vive de reputação, né? A gente vive construindo uma imagem de credibilidade. Então, esses cuidados são, além de serem questões que podem ser jurídicas, eu acho que o mais importante é a gente manter uma imagem de profissionalismo, correção, integridade. Se a gente passar as duas coisas num modelo específico, acho que a gente tem aí o sucesso para todos os envolvidos, né? Perfeito, eu concordo. Do meu lado, né, eu acho extremamente complexo você estar envolvido nas pontas, nas duas pontas da operação e ainda implementando o negócio, né? Uma posição muito mais confortável para nós, enquanto profissionais do direito, é estarmos próximos, né, dessas empresas de M&A, dessas boutiques de M&As, né, que fazem aí justamente esse papel de advisors e assessorá-los nas operações, né? É isso. E aí, dentro de um mercado, é uma via de mão dupla, né? Muitas vezes eu posso aproximar, né, clientes que eu tenho no meu escritório e que estão prospectando venda ou compra, né, dessas boutiques de M&A, e do mesmo lado elas vão receber clientes e vão, na parte jurídica, buscar muitas vezes o apoio do meu escritório para que possa desenvolver o papel de um dos lados, ou pelos interesses do comprador, ou pelos interesses do vendedor, né? Dessa forma, a gente consegue desempenhar o nosso papel e a nossa função de forma muito mais isenta e focada no resultado do nosso cliente, né? Muito, muito interessante isso, muito importante essa ponderação, André. Agora, eu queria entender um pouquinho como é que você estruturou essa pós, né? Você comentou, né, que a gente pega de ponta a ponta a operação de M&A, né? E eu queria ouvir de você, até para o pessoal que está aqui nos acompanhando, o que eles vão encontrar nesse curso de pós-graduação, né? Como é que foram estruturados os módulos, como é que você concebeu, como é que você pensou, né, nessa estruturação de módulos e os profissionais, né? Poxa, eu estava vendo aqui nomes incríveis que vão integrar aí o corpo docente da pós de M&A, né? Queria que você falasse um pouquinho, primeiro da estruturação e depois a gente bate um papo aí, porque a Andréa está aí, né? Enfim, vários profissionais fantásticos. Marcelo, você é um grande empreendedor na área de ensino, né? A sua história é maravilhosa, você sabe que eu sou seu fã e Recíproco. você me provocou com esse convite a ser criativo, né? Eu lembro que na primeira vez que nós conversamos,
você falou, André, o que que não tem no mercado, né? Você fez a pergunta ao contrário para mim. E é difícil, né? Porque o mercado de ensino ele está saturado com um monte de cursos, com um monte de coisas, mas e você me dando um papel em branco e um lápis, né? Nós tentamos buscar o que não tem no Brasil, né? É claro que a gente tem experiências internacionais e algumas experiências internacionais eu acho que valem para o país em questão. E também a ideia não é substituir nada, é fazer algo diferente. Então, por exemplo, os americanos, como é que eles fazem? Eles estudam os M&A só pelo que deu errado. E é curioso que você tenta achar alguma coisa que deu certo e os casos não tem nenhum que deu certo. E aí essa é uma frustração, eu imagino, né? Então, eu mesmo fiz alguns cursos aqui e falei, não, mas eu acho que esse modelo não deve ser o mais propício, não. Vamos pensar alguma coisa diferente. Aí, olhando, eu mesmo dou muita aula de M&A no Brasil e a gente começou a perceber que tem várias lacunas. Não tinha até então um curso de pós-graduação completo sobre M&A. As pessoas, conversando com vários alunos, conversando, nós mesmos como profissionais, nós não tínhamos um curso que pegasse você literalmente na mão e do zero, né? Da concepção à estruturação. Então, a primeira ideia foi tentar montar um curso que fosse os americanos falam de comprehensive, né? Seja completo o suficiente para dar uma formação integral para o aluno, seja para o iniciante, seja para aquele que já tem mais experiência e quer organizar as ideias. Às vezes, o outro problema, não tem muita literatura sobre M&A no Brasil. Ou você tem 100% business, ou você tem teses de doutorado ou questões jurídicas muito pontuais, assim, que no fundo não resolve o problema do cliente. Então, assim, são boas para reflexões, vai que você precisa dar um parecer tal, mas não eram tão práticas assim. Então, a gente foi mapeando as oportunidades. É, como você falou, o time é da pesada, então o pessoal se prepara aí, porque vai ter gente do direito, óbvio, mas vai ter gente também com formação em ciências contábeis, vai ter gente com formação também na parte de administração e estratégia. Nós vamos ter a visão nacional e internacional do M&A, nós vamos ter uma análise tributária, ainda mais agora em tempos de reforma tributária, muito importante, porque, no fundo, um dos grandes motivadores dos M&As, ou pelo menos o tipo de estrutura que você vai adotar, é levado por uma reflexão tributária que tem um peso no nosso país, é complexo. Então, a gente começou. O curso tem 3 blocos, né? Vamos dizer assim, de matérias, né? O primeiro bloco é por quê, né? Por que que você está fazendo essa operação? E esse porquê, ele puxa a pergunta por quanto, né? Então, você tem um primeiro bloco em que você vai olhar a dimensão estratégico-financeira, vamos dizer assim, de uma operação. Por que crescemos? Por que queremos crescer de forma inorgânica? Por que que a gente não vai apostar nos nossos talentos, nos nossos diferenciais? Por que que nós vamos buscar fora esse tipo de competência? O primeiro bloco de matérias, então, olha para essa situação. O segundo bloco de matérias, e aí o pessoal do direito vai se divertir, né, que é o que normalmente cai mais no nosso colo, mas os blocos se falam, né, que é a parte de como estruturar. Então, nós vamos falar muito de negociação, muito de estruturas societárias, nós vamos falar muito de cláusulas contratuais, questões que dão problema nessa estruturação. Então, são matérias que vão falar sobre estruturação de uma operação. E aí nós vamos ter o terceiro bloco, Marcelo, que é aí, eu diria que é o pulo do gato. Eu acho que falta no Brasil e no mundo, aqui também nos Estados Unidos e em outros lugares, um foco no que a gente chama de integração. Os maiores insucessos, causas de insucesso de M&A, acontecem nessa fase. Você vai lá, assina, pá, pum, na hora de implementar não é bem isso. Muita frustração, muito dinheiro desperdiçado, fora os eventos que a gente fala efeitos sociais, né? Então, por exemplo, demissões de pessoas, questões envolvendo concorrência.
Então, a implementação ela não é tão estudada quanto a estruturação. Então, a gente vai dar um foco principalmente em operações em que tem situações com cultura muito forte, questões tecnológicas. Essa parte de implementação ela é dolorosa. Para quem é de jurídico interno, principalmente, a dor é maior, porque nós de fora, que eu sou muito mais de escritório de advocacia, quando a coisa é fechada e entregue na mão do pessoal da empresa, implemente, aí é que começa a dor de cabeça. Então, como amarrar essas três partes? Então, essa visão que a gente faz do processo, né? Então, o curso ele vai e ele é modular, né? Não você pode fazer os módulos aí, você tem os módulos separados, mas se você olhar toda a trilha, você tem três grandes divisões: como conceber, por que conceber, né? Como conceber. Dois, como estruturar. E três, como implementar. É um curso E, bem prático, é bem multidisciplinar, tem muitos casos, tem muita dica de coisa que a gente vê no dia a dia que dá certo, também tem as coisas que dão errado, também não dá para a gente falar tudo vai dar certo. Tem umas coisas que são, né, você tem que andar em cima da linha, zona cinzenta. Mas eu acho que, em comum, todos os professores têm super preparação acadêmica, super reconhecimento de mercado. E eu acho que tem um terceiro, que até o pessoal aí que gravou me falou que parece que isso eu conheço todos, então eu sou suspeito. Eles gostam de ensinar, Marcelo, eles gostam de passar, de transferir, de trocar conhecimento. O que para nós, professores, se bobear é o mais importante, porque é genuíno que os caras querem. E isso é um problema na M&A, hein? Muita gente não quer falar, muita gente se nega a dar aula em M&A porque acha que está dando o segredo, né, o segredo do negócio. Não, eu acho que a gente precisa de um mercado de M&A muito mais qualificado. Você é advogado também. A gente, quando encontra do outro lado um advogado ou outro profissional, né, que não é, o curso não é só para advogado, mas você encontra um profissional preparado do outro lado, é muito mais legal. Você consegue desenvolver melhor, você consegue construir melhor. Eu torço para encontrar gente muito qualificada do outro lado da mesa. E é uma generosidade que a gente tem nesses professores, que eu acho que é um diferencial do curso que a gente precisa destacar aqui nesse bate-papo. Né? Como você e eu tento ser, e muita gente procura professores que troquem, não professores que se acham autoridade máxima. Pelo contrário, vocês vão notar os professores extremamente generosos, trazendo o seu melhor, trazendo dicas. Eles estudaram também, não ficaram falando só da boca para fora, super bem estruturado. Então, eu acho que tem uma qualidade nesse produto, nesse programa já tá no ar, né? Bom a gente dizer aqui, a turma que corre aqui para fazer, mas assim, eu acho que tem qualidades diferenciadas nesse curso aqui. Então, contando um pouquinho do bastidor, né, Marcelo? Que a turma às vezes você fica curiosa, como é que a gente concebe um curso desse tipo, né? mas você sabe que para mim, né, que eu te conheço já há algum tempo, há alguns bons anos, isso não é novidade, né? O André ele foi coordenador do INSPER, e lá no INSPER os cursos de pós-graduação sob a coordenação deles tinham essa marca, né? Os professores que são escolhidos pelo André são, como ele disse, eu gostei, são professores generosos, né? Que tem que ser a essência de todo professor. Né? Se a pessoa quer ser professor, ela tem que ter isso no seu DNA, né? A vontade de dividir, né, de compartilhar, de trocar, né, e isso é muito importante. E os professores dos cursos que o André coordenam sempre tem essa característica. Eles explicam como se faz, né? Eles abrem lá, eles desvendam aquilo que em muitos lugares acaba sendo tangenciado. Não, aquele ponto que é essencial na concepção do contrato, né, ou do documento, que muitos acabam tangenciando, aqui não, aqui de fato ele é desvendado. O André ele tem essa característica de reunir pessoas com esse perfil, que são, acima de tudo, né, além de profissionais referências em suas respectivas áreas, são professores. E isso é fundamental, porque é isso que o público, quando busca um MBA, quando busca uma pós-graduação, espera, né? Não o beabá,
né? Mas é o como fazer, o que diferencia os casos de sucesso e sucesso, onde houve o erro, né? Eu gosto muito dessa cultura americana de tratar justamente os casos errados, porque a gente aprende também, né? Quando Sim. tudo vai certo, puxa, legal, mas onde podia ter dado errado, né? O insucesso, né? Qual é a falha? O que eu posso fazer diferente? Eu acho que isso é muito importante. Então, poder trazer, né, professores com essa generosidade de compartilhar com o aluno toda essa experiência prática que eles tiveram ao longo de sua carreira. Essa equipe multifacetada, poxa, fantástico, né? Você tem profissionais das mais diversas áreas. É realmente um curso de pós em M&A disruptivo. Eu não vi no mercado. E esse terceiro pilar da tua pós, que é a implementação, é algo essencial que, particularmente, André, não se trabalha nos cursos de M&A existentes. Né? Normalmente se vai até a estruturação, mas e o dia depois? Né? Casei. E agora, né? E como é que se faz? Não, eles vão até o casamento. Bom, casou, tal. E o dia seguinte, né? Essa integração, ela muitas vezes gera muita dor. Tem questão de cultura, né? Eu vivenciei na área de educação como executivo uma situação como essa, aonde nós tivemos uma companhia adquirindo outra que era 5 vezes maior. Então era a cobra engolindo o elefante. Como é que você mantém a cultura da sua empresa, né, sendo, na verdade, o adquirente de algo que é muito maior que você, né, com muito mais pessoas, né? Como é que se dá isso, jurídico interno, todos os desdobramentos que acabam acontecendo após a implementação da operação? Poxa, isso é muito legal. E os professores que você traz aqui, justamente por serem de não apenas da área jurídica, mas outras áreas, eles têm muito a contribuir com isso. Acho muito legal. Você tocou num ponto aqui, né, que eu considero essencial, né? Essa pós, é evidente que nós estamos na Escola de Direito da Galícia, né? A gente voltado ao público jurídico, né? O advogado. Mas, por exemplo, um advisor, né? Que não tem muitas vezes as técnicas jurídicas, o cara é financeiro, né? Faz sentido para ele fazer, faz sentido para ele entender melhor toda a estruturação de uma operação de M&A, uma pós dessa, profissionais de outras áreas, contadores, então, administradores, faz sentido para eles também, André? Você pensou neles? Tenha dúvida. Você sabe que eu vou contar um segredo que é o mesmo do Marcelo, hein? Quem gosta de educação, eu vou contar um segredo aqui para quem nunca ouviu isso. Quando você organiza curso como esse, você organiza como se você quisesse ser o próprio aluno. Você faz num patamar que você fala, eu quero fazer como aluno. Esse é o segredo nosso aqui. A gente não vai fazer algo que a gente já sabe. A gente põe a barra para cima para a gente subir junto com vocês da plateia, tá? Os alunos, né? O time de gravação, todo mundo sabe que a gente está puxando a barra para cima. E ao puxar a barra para cima, respondo a sua pergunta que é maravilhosa. Bem, coisa mais chata que tem é advogado falar só com advogado. Parece uma maçonaria, um negócio fechado, uma conversa, né? Gente, o M&A vocês vão conversar com pessoas de todas as formações numa negociação. Então, não tem como a gente fazer um curso só fechado para advogado. Não tem, não tem. A gente estaria sendo irreal, é uma experiência irreal. Claro que o curso tem proporcionalmente mais pegada jurídica, afinal, como o Marcelo muito bem lembrou, até porque seria uma desobediência minha ao meu chefe, estamos numa escola de direito, né? Só que a Galícia, se vocês olharem também, pelo que o Marcelo aí está fazendo um super trabalho, tem escola de negócios, né, tem outras vertentes. Então, também a gente não poderia, né, não só não reproduzir o universo falso, mas tampouco descasar do DNA da escola. Então, esse alinhamento que a gente fez, ajustando para o público-alvo jurídico como principal, mas ele atende a profissionais que não tenham formação jurídica, mas que estão interessados ou já estão atuando no universo de M&A. Então, os professores todos foram instruídos nessa forma. Então, inclusive, não vou nem falar aqui da
tecnologia, que eu acho que você vai tocar aí da Alice, mas o pessoal, quando tem um conceito, coloca importante, então, assim, todo mundo será incluído, vamos dizer assim, só que tem que ter em comum esse interesse, né, ou interesse ou já está trabalhando na área de M&A. Ou seja, o curso serve tanto para quem tem formação jurídica quanto para quem tem formações em áreas que são as que também participam do universo do M&A. Mas se eu tivesse que dar um percentual, eu diria 65, 35 de peso mais para o jurídico ou não. Só que o mesmo peso jurídico, ele também volta e se conecta com o outro lado. E, gente, talvez a nossa, agora eu falo aqui do coração e não objetivamente, mas a minha impressão é que nós, advogados, precisamos conectar mais com os outros. Então, assim, existe um desafio nosso para criar essas pontes. Acho que o outro lado também tem a sua parcela de, não vou dizer de culpa, mas de responsabilidade em construção, ou seja, o M&A precisa ter multidisciplinaridade. Então, ó, respondendo objetivamente, o curso também é para quem não é formado em direito, mas o comum de todo mundo é que a gente está no mesmo universo, contribuindo ali com os nossos talentos, né? Então, não tinha como fugir do DNA da Galícia, não tinha como fugir da realidade do mercado de M&A, e vamos falar a verdade, Marcelo, é muito mais legal falar com uma sala diversa, né? Muito mais legal você ter acesso a uma diversidade de opiniões, professores, vocês vão ter interações, é um negócio super legal. Então, assim, a gente não pode se fechar em copas, achar que o direito é a única coisa que vai fazer diferença na operação de M&A. Pelo contrário, temos que criar essas pontes, temos que trazer a visão jurídica, mas também a gente tem que entender a importância das outras contribuições. É essa sinergização que o curso pretende fazer também através dessa estratégia, né? Isso me lembra muito uma conversa que eu tive com um dos fundadores da TOTUS, né, há uns anos atrás, e ele, CEO de uma companhia, disse para mim: Marcelo, o que mais eu preciso é conhecimento, o que não pode faltar num profissional, qual seja a área em que ele atue, é o conhecimento. Então, assim, eu acho super válida essa pós, acho que a forma como você construiu essa pós de M&A, ela permite não só a atuação de um advogado da área de M&A, né, que vai poder ampliar o seu conhecimento e suas competências relacionadas a esse tipo de operação, como também de profissionais da área do direito, que muitas vezes não tiveram ainda a oportunidade de trabalhar com M&A, mas que buscam ingressar nessa área. Então, essa pós vai gerar a esse profissional o conhecimento, as competências, habilidades necessárias para que ele possa atuar, né, e assessorar adequadamente clientes em operações como essa, e também, sem dúvida nenhuma, tem um grande valor para profissionais de outras áreas do conhecimento, como administradores, que vão, né, conhecer melhor, né, as questões envolvidas numa operação de M&A, essencialmente questões jurídicas, e que vão permitir que esse administrador, né, tome decisões que sejam condizentes com aquilo que ele busca e que é do seu interesse. Eu acho fantástico isso, acho fantástico, André, parabéns como foi estruturado esse curso. Eu, particularmente, nunca vi um projeto tão completo, tão rico, né, como este seu aqui conosco na Galícia Educação. Fico muito feliz, né, de você ter aceito o convite de ser o nosso coordenador, enriquecendo aí o nosso corpo de coordenadores da Escola de Direito da Galícia. E eu tenho absoluta certeza de que o seu curso ele é uma referência na área do profissional que quer atuar ou atua em operações de M&A. Muito obrigado, viu, André? Eu só posso agradecer, Marcelo, e todo o seu time aí, todo o time da Galícia, é espetacular, o cuidado que vocês têm com a gente, né, com os professores, né, com todo o time, que eu sei que é o mesmo que vocês têm com os alunos, então acho que uma escola é feita de vários fatores, né? Você tem que ter o curso importante, né, o bem feito, né, com cuidado, com carinho, mas eu acho que todo o staff aí também está de parabéns, né?
Eu sou suspeito porque não são tantos os modelos que a gente faz, né, de curso desse jeito, né, como a Galice propõe fazer. Então, para nós é um eterno aprendizado. A gente está aqui buscando conciliar, né, fazer essa transição do mundo físico para o mundo não físico, né, da educação. Acho que é um desafio para todos nós. Mas com o time que vocês têm aí, com a qualidade técnica que está sendo colocada, né? Eu vi o produto final já de algumas matérias, né, que já estão aí estão rodando. Realmente tem o lado educacional, mas tem o lado lúdico, né? O lado entertaining, né? As pessoas elas curtem mais, elas se envolvem mais quando tem qualidade aí nessa experiência não presencial. Então, eu estou te dando os parabéns aí também a todo o time, porque eu acho que é a soma de fatores que vai fazer esse e os outros cursos aí do portfólio voarem. Mas é uma curva de aprendizado. Acho que é bom, importante deixar aqui nosso reconhecimento de que nós estamos aprendendo, né? A velocidade das coisas hoje é muito grande, a educação é importante, é um ativo muito importante. Formar pessoas hoje é uma responsabilidade muito grande. Então, fazer bem feito, fazer com carinho, né? O tema M&A é um tema que tem pouca coisa aí, está muito solta, muito espalhada. Então, a nossa missão é juntar isso aqui numa experiência mais intensa, mais impactante e transformadora. Acho que são as palavras aí finais de agradecimento a você, a Galícia, a todo o time, e esperamos que os alunos, né, também deem feedback. Acho que é importante esse eco, né, de programas inovadores como esse, da gente estar numa curva de aprendizagem contínua com vocês, né, Marcelo? Só posso te agradecer, estamos juntos, né, que a gente, né, consiga aí promover impactos bacanas por meio desse curso, e é um prazerzaço trabalhar com você, com a turma toda, e vamos em frente aí, fazendo o M&A e ter profissionais mais qualificados, com competência para fazer a diferença, e por que não, para estar nas principais mesas de negócios, né, protagonizando aí os deals realmente relevantes, não independentemente do setor, do porte, mas que realmente faça a diferença na sua atuação. Obrigado, Marcelo. Tamo juntos aí.